Salve galera, aqui é o Mena e nesse vídeo eu quero trazer uma funçãozinha aqui chamada map. Ela é muito importante em todos os nossos projetos, assim, principalmente quando você tem que lidar com listas, com requisições que devolvem listas, assim, e eu preciso executar alguma coisa com ela, tá bom? Para começar, eu queria dizer que o map, assim como várias outras funções ali, é uma higher order functions. O que significa? Essa descriçãozinha aqui, né? São funções que aceitam outras funções como parâmetro e retornam uma outra função. Aqui, em especial, eu estou falando do map, mas tem várias outras, tá? O map, tem o for each, que é muito interessante, tem o find, que é interessante, o filter é muito útil para a gente, tá bom? Então, eu vou dar ênfase ao map aqui, mas eu vou colocar esse linkzinho aqui na descrição, para caso você esteja interessado ao ver algum desses daqui, vão ter vídeos desses na parte do específico, tá? Mas para esse entregável eu acho interessante já saber o map. Boa. Então, o map, o que ele faz? É um método que ele cria um novo array, e esse novo array que ele cria, assim, ele é populado com os elementos que atendem aos requisitos da callback. Na prática, o que ele faz? Ele pega um array, faz uma transformação nesse array aqui, transforma ele em outra coisa e devolve um outro array com esses elementos transformados. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui que eu acho que vai ficar mais claro depois, tá? Mas primeiro eu vou falar um pouco da sintaxe dele. Percebe que ele tem várias formas de fazer essa sintaxe. A que a gente mais gosta é com as arrow functions, e aqui tem os parâmetros que a gente passa para ele. Então, normalmente como funciona? A gente chama a lista que a gente quer referenciar, dá o ponto map, e aqui passa o elemento e um índice para aquele elemento. Vou explicar como mais ou menos a gente faz isso através desse exemplo que já está por aqui. Ó, aqui nesse exemplo ele cria um array de números, né, chamado numbers. Então aqui tem esse arrayzinho assim com número 1, número 4, número 9. E aqui ele faz um outro array chamado doubles. E nesse array o que que tem? Ele simplesmente chama esse array anterior para referenciar, entendeu? Ele chama numbers e aí ele dá um ponto map, ou seja, ele quer fazer uma transformação em cima dos elementos de numbers. E qual a transformação que ele quer fazer? Para cada um dos elementos, então esse primeiro índice é o elemento, tá vendo aqui? O elemento. Para cada um dos elementos que tem em numbers, eu quero que ele pegue o elemento do number e multiplique por 2. E é isso que ele faz. Ó. Então, o doubles, quando eu peço para printar doubles, ele printa o dobro do que é de numbers. Então, era 1, ele printou 2 aqui, era 4, printou 8, era 9, printou 18, entendeu? Então, ele pegou aqueles elementos de numbers e fez a transformação do vezes 2 aqui. Foi isso que ele fez. Esse exemplo bem clássico, tá? Inclusive, eu já deixei ele meio que pronto aqui para mostrar. Eu deixei algumas estruturas prontas aqui para a gente também não perder muito tempo de vídeo. Então, primeiramente, o que eu fiz aqui? Eu peguei no nosso templatezinho padrão e criei um componente. O nome dele é Company Card. Por quê? Eu vou mostrar um exemplo aqui de como a gente trabalha com lista de objetos e como transforma isso em elementos visuais ali no React. Tá? Então, eu criei um Company Card. O que é o nosso Company Card? É isso daqui. Tá? Então, ele é um cardzinho, basicamente, que ele tem um espaço para eu colocar uma fotinho, o nome de uma empresa, o número de funcionários e aqui dois botões que, por enquanto, o excluir não faz nada e o favoritar está referenciando a uma função que eu criei aqui. Então, no onFavorite aqui, eu coloquei para referenciar ao map, tá bom? Então, o que esse map faz? É basicamente aquele exemplo implementado aqui. Então eu tenho a number list, que é uma lista de números, e aqui eu coloquei números aleatórios aqui, tá? E aí eu pedi para ele fazer essa transformação. Então o transformado dessa função number list, então ó, mesmo esquema, chama number list, dou o meu ponto map e passo para ela no parâmetro aqui qual vai ser as transformações. E aqui dentro, ó, eu passo a função e digo que aqui vai ser meu elemento que eu chamei de n, podia chamar do que eu quisesse. E aqui, ó, o n vezes 2 eu quero que ele retorne nessa lista aqui. E aí eu pedi para ele dar um console log para a gente conseguir ver.
Então, toda vez que eu clicar no On Favorite aqui, ele vai me retornar essa lista. Vamos ver como funciona isso na prática? Então, eu vou dar aqui FNF12, ou simplesmente F12, tá? E aqui, ó, vou clicar para favoritar. E olha o que ele me retorna. Ele retorna o dobro da minha lista aqui do number list. Então era 2, ele me colocou 4, 5, 10, 3, 6 e assim por diante, tá bom? E aqui, percebe que em momento nenhum eu passei quantos elementos tem na lista. Se fosse uma lista de 1 ou de 20 elementos, ele ia funcionar do mesmo jeito. Porque aqui eu não preciso dizer qual é o tamanho dessa lista. Então é muito bom quando você faz uma requisição, por exemplo, no back-end, você recebe uma lista ali, e eu não preciso necessariamente o tamanho, eu só preciso exibir todos os elementos dessa lista, por exemplo. Então é um jeito muito bom de se trabalhar, tá? E eu vou mostrar um jeito de, a partir de uma lista de companies, né, que eu criei, que tem as informações das companies, que tem objetos do tipo company, como eu transformo em vários cards companies, independente do tamanho dessa lista, tá bom? Então, ó, vou apagar aqui. Essa parte aqui era só para exemplificar, tá? Vou apagar tudo isso daqui, que não está sendo mais usado, certo? E aqui, ó, eu já deixei a nossa listazinha do companies pronta, tá? Então aqui, ó, eu tenho uma lista chamada companies, e nessa lista, percebe que é uma lista mesmo, é um array, tem a mesma estrutura de array, tá? Eu abro as chaves ali, e nessa lista tem vários objetos do tipo company. Então, cada objeto é esse daqui, tá vendo? Que está entre chaves. E aí, nesses objetos, eu tenho um nome, então eu passo o parâmetro name, aqui descrevo qual é o nome, e aí depois dou uma vírgula, o número de funcionários, tá? E aí eu passo um número aqui, certo? E o logo da URL, que é basicamente uma string, ok? Então, para cada um dos objetos company, para cada um disso que está entre chaves aqui, eu passei um nome, um número de funcionários e um logo, tá bom? Então, eu tenho várias companies aqui e eu quero transformar isso em card companies, que é basicamente esse daqui. Percebe que do jeito que eu fiz aqui, eu não estou referenciando nada à lista. E ele está funcionando aqui simplesmente porque eu passei direto aqui o parâmetro, tá bom? Então, por exemplo, Poly Júnior, eu passei aqui o número de 200 funcionários e passei o logozinho aqui, tá bom? Eu poderia me referenciar aquela lista, tá? Então, eu poderia, por exemplo, fazer isso daqui, ó. Companies, colocar no índice 0, por exemplo, que vai ter as coisas da Poly Junior também, e colocar o nome, então name, aqui. E agora ele está pegando o nome da lista, tá? Se eu coloco companies 0 e o employee count, acho que é esse daqui o certo? Não, é o maiúsculo, acho. Deixa eu ver qual era o certo na lista. Era o minúsculo, era o minúsculo. Então eu estou pegando da lista e aqui eu vou pegar o logo também. Então, companies ponto índice 0 ponto logo URL, certo? Number undefined, deixa eu ver. Será que eu não passei no primeiro índice? Ah, tá aqui. Esse é o problema. Coloquei com letra maiúscula no primeiro índice. Ok. E aqui, ó, percebe que ele já pegou, tá bom? Aqui você não percebeu a diferença porque tá igual ao de antes, tá? Mas, por exemplo, eu posso mudar para o próximo índice da lista. E aqui ele já pega o do próximo, entendeu? Que é da Tech Solutions. Isso daqui são empresas fictícias, tá, time? Ou pelo menos uma mistura de um monte de coisa que eu achei na internet. Ó, fui pro 3, ó. E aqui ele já pegou
o logo, o nome e o número de funcionários da próxima, tá bom? Mas, Mena, eu quero que apareça todas e eu quero que corresponda à lista. Se eu tirar um item da lista, precisa sumir também o card. Ou se eu adicionar um novo item na lista, precisa aparecer o card. Então, como que eu faço isso? Simples, galera. Eu vou fazer um ponto map disso daqui, tá bom? Então, como que eu faço esse ponto map? Como eu faço essa transformação? Primeiro, eu vou abrir as chaves aqui. E aí, eu vou chamar a minha companies aqui, que é a minha lista. Vou dar um ponto map nela. E vou passar a minha função. Lembra que ela recebe uma função como parâmetro, ponto map, tá? E qual é os parâmetros que tem dessa função que vai fazer a minha transformação? Tá? Vai ser uma company. Vai ser o nome do elemento que eu dei. E um index. Tá? E aqui o que eu quero fazer? Para cada item, para cada company na minha lista, eu quero criar esse component card. Então deixa eu simplesmente tirar ele aqui, ó. E eu vou criar ele dentro da minha lista. Então, com company card. Então vou criar meu company card. Opa, esqueci de colocar aqui. Então, ó, estou criando aqui, já explico cada passo. Tá? Company name. E aqui, qual outro? Employee count vai ser company ponto employee count. E aqui o logo URL vai ser company ponto logo URL, certo? E aqui eu vou passar uma chave que vai ser o meu index. Tá, deixa eu primeiro explicar o porquê de cada coisa aqui, e aí depois eu passo de novo para explicar o que está acontecendo, beleza? Então, como funciona aqui? Eu criei esses chaves aqui para falar que eu vou fazer uma função, ok? Qual é a minha função? Esse ponto map. O ponto map, novamente falando, ele se referencia a uma lista. Qual lista que eu peguei? Essa lista grandona aqui de companies, tá? Para cada company, como eu falei, tem um nome, um número de funcionários e um logo, ok? Então, eu chamo esse meu elemento, esse componente aqui que eu criei. Então, tem um componente aqui bonitinho, company card, certo? E esse company card ele recebe um nome, um logo e um número de funcionários, ok? E aqui eu vou fazer um map por toda essa lista de companies e pegar cada uma das empresas, das companhias, tá? E para cada uma, percebe que esse company aqui, ele é o próprio objeto da lista de companies, ok? E para cada uma, eu pego aqui e passo como props o company.name, o company.employee_account e o company.logo_url, entendeu? E assim, ó, eu consigo para cada uma das minhas listas criar um cardzinho, certo? Então não importa o número de cards que tem aqui, ele vai pegar para cada um e colocar as informações conforme o que eu passei nas props, ok?
Agora, deixa eu explicar o que que é esse key index aqui. O index, ele vai ser um número, ok? Então, se eu printasse, por exemplo, o index, ele seria tipo 1 ele seria tipo 0 no primeiro índice no índice 0 da lista, 1 no índice 1 da lista, 2 no índice 2 da lista. Por que eu passo esse key? Porque agora eu passo a referência ali de qual é a chave daquele objeto, ok? Muitas vezes o próprio SLint reclama aqui. Nesse caso eu não precisaria, tá? Mas é para eu descrever. Ó, tá vendo que o SLint ele tá chamando aqui para ter uma key? É justamente isso. Ele está reclamando aqui que eu preciso de uma chave assim para não ter componentes iguais. Se eu passo a chave aqui nesse caso, deixa eu ver. Ele não dá problema, tá? Mas ele reclama que ele quer uma chave. Ele precisa de uma chave. E essa chave é simplesmente para diferenciar de um elemento entre outro, tá bom? Então eu estou fazendo um map numa lista. Eu sei que as informações que tem em cada elemento desse map são diferentes, mas se, por exemplo, tivesse algum map com informações iguais, ou seja, componentes iguais nessa lista, teriam itens repetidos no DOM. Isso é problemático. Então é por isso que a gente passa só esse key, tá bom? Então a gente passa um índice junto, que pode ser um índice numérico, 1, 2, 3, 4, pode ser um ID. O importante é conseguir diferenciar cada uma, tá bom? Essa é a ideia aqui. Então, aqui só para finalizar, tá? Esse é um jeito muito interessante de você trabalhar com listas em requisições, por exemplo, mas muito bom para trabalhar com listas ali no nosso entregável. Então, é um jeito muito simples, percebe que o código acabou ficando grande simplesmente porque essa lista aqui é grande. Eu poderia, por exemplo, criar essa lista em outro lugar do meu repositório aqui, por exemplo, nessa pasta de utils, por exemplo, fazer um outro arquivo aqui mesmo no feed, tá? Então, aqui é o index e o styles do meu feed, tá? Eu estou aqui no index. Eu poderia, na mesma pasta aqui, criar um outro arquivo, colocar essa lista em outro lugar, tá bom? E simplesmente exportar ela no outro arquivo e importar ela para cá. E aqui, ó, o código em si mesmo que traz a lista, que trabalha para a criação dos cards, tá? Ele fica bem pequenininho, ele fica bem fácil de se trabalhar, tá bom? Então, é um jeito aqui simples de eu passar eu criar cada um dos meus componentes através de cada elemento da lista e passar as props conforme eu quero. E aqui o key para diferenciar um componente do outro, tá bom? Percebe que ele está bem responsivo à minha lista. Então, por exemplo, se eu tirar a Poly Junior aqui da minha lista, ó, cadê que é o primeiro elemento da lista? Esse daqui, ó, se eu simplesmente tirar o primeiro elemento da minha lista, deixa eu apagar ela assim. Se eu tirar o primeiro elemento da minha lista, olha o que acontece. Eu vou só dar o refresh na página e ele sai da minha lista. Percebe que eu não precisei mudar nada em relação a como eu trago esses elementos para cá, tá bom? Eu simplesmente tirei o elemento da lista e ele para de ser apresentado. Por quê? Porque eu estou fazendo o map na minha lista. Se eu coloco um novo elemento na minha lista, percebe que ele já transforma. Ele percebe que a lista alterou nesse caso aqui, e aqui ele faz o print da minha lista. Cada vez que eu recarregar a página, ele vai carregar de novo, passar por cada elemento da minha lista e transformar ele em um card. É isso que faz o ponto map e é por isso que ele é tão importante pra gente, tá bom?